Bom, gente, boa tarde. Vamos começar a monitoria. Vai ser um pouco diferente. Ao invés de a gente só passar o exercício e vocês resolverem, a gente vai passar um pouco da teoria primeiro e depois dar o exercício para vocês pensarem. Tá? A gente vai passar por 4 tópicos. O primeiro é o polinômio de Taylor. Aí depois vai para a integral, que a gente vai passar por cada um dos 3 métodos. E é isso aí. Vamos começar por Taylor, então, fazer uma revisão rápida. A ideia é a seguinte: você tem uma função qualquer, e aí você vai querer, você vai usar um ponto da função como referência para calcular as derivadas desse ponto, e você vai aproximar outro ponto da função, que nesse caso eu chamei de x1, por meio dessas derivadas nesse ponto. Intuitivamente, vamos pensar que a gente vai querer aproximar o valor de x1 por meio da primeira derivada, só de uma reta. Então, a gente usa um ponto como referência, que a gente vai calcular a primeira derivada. Então, seria a tangente, né? Então, é como se a gente fizesse uma reta tangente aqui, e aí a gente encontrasse o x1 dela, que no caso seria aqui. Então é só uma forma de encontrar um ponto da função por meio de uma aproximação, tá? Enfim, isso parece meio bobo, porque você já tem a função, né? Seria só aplicar esse ponto na função para encontrar resultado, mas vocês vão ver mais para frente que isso é muito útil. Enfim, de intuição é mais isso mesmo. E aí o polinômio de Taylor, ele tem uma formulinha que é só você seguir ela. Que é assim: o polinômio vai ser o f de a, que é o valor no ponto, mais a derivada no ponto, vezes a distância que você andou do ponto, que é sobre 1 fatorial. A segunda derivada, quanto que você andou do ponto ao quadrado, 2 fatorial. E assim vai. Vocês perceberam meio que um padrão aqui, né? Tipo, primeira derivada, 1 fatorial embaixo, expoente 1. Segunda derivada, expoente 2 e fatorial 2. E aí você segue isso até quando você quiser, que aí seria tipo derivada enésima de a, x menos a, elevado a n sobre n fatorial, tá? E aí a ideia é que quanto mais termos você usar, quanto mais você usar dessas derivadas, a aproximação vai ser mais eficaz, tá? Em relação ao polinômio é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Posso seguir? Tá. Então, como a gente falou, é uma aproximação, então toda aproximação vai ter um erro, certo? A gente tem que, mais ou menos, saber, a gente tem que avaliar esse erro, tá? Eu não vou provar para vocês a forma do erro, eu vou dar de novo só uma intuição, tá? Mas vamos supor que a gente queira pegar um polinômio de Taylor, no máximo com a primeira derivada. Então, tipo, seria só isso daqui. Ok? Vocês conseguem perceber que a gente perdeu tudo isso daqui, né? Tudo isso daqui não está sendo adicionado lá. Então o erro vai ter alguma coisa a ver com isso daqui. Mais específico, ele vai ter a ver com o próximo termo que apareceria, tá? Aí intuitivamente vocês podem pensar também que é pelo seguinte: aqui esse x menos a vai dar um valor muito pequeno, vai dar um valor decimal, vai dar menor que 1. Então quando você eleva aqui ao quadrado, vai dar um certo número. Mas se você começar a elevar esse valor por valores maiores, vai dar um número menor. Faz sentido, né? O 0,1 elevado ao quadrado é 0,01. Ao cubo vai ser menor que isso.
Então, tipo, o erro está mais relacionado com o próximo termo que você não está acrescentando ali, tá? E aí a fórmula do erro, na verdade, é essa aqui. Vai ser, então, no caso do polinômio de grau 1, seria a derivada segunda, tá? Aqui eu já vou falar, mas enfim, não é exatamente o ponto A, vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Tá, aí tem só um detalhezinho que a gente calcula a derivada em um ponto n. E esse ponto n, ele está entre o azinho que você está tomando como base e o x que você quer aproximar o ponto, tá? Esse é só um detalhezinho disso. Bom, enfim, da teoria é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Posso? Oi. Isso daí só funciona no polinômio de grau 1, esse erro que você fez. Como Sim. seria uma forma geral dele? Tá, boa, esqueci de colocar, ainda bem que você falou. A fórmula geral seria, vamos supor, de grau 1, quer dizer que o n vale 1, né? Quando a gente tem de n1. Então, aqui seria a enésima derivada mais 1, vezes o x menos a gn mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Tranquilo? Sempre, porque você sempre vai pegar o próximo, né? Que aí seria tipo tudo n mais 1. Ok? Tranquilo? Precisa colocar aquele módulo no erro? Sim, precisa. Eu acho que eu prefiro falar disso depois do exercício. Eu acho que fica mais claro. Tudo bem? Mas enfim, é isso. Tudo bem? Vamos aí. Oi. E tem alguma dica para escolher o A, o critério de decisão para o A? Tá. Critério de decisão para o A é um ponto que você conhece o valor dele e conhece também as derivadas, porque, enfim, você está vendo que você está usando aqui o f de A, né? Então você tem que saber quanto vale o f de A. Um exemplo, se você quiser aproximar tipo, o cosseno de 0,2, você vai usar o A igual a 0, porque você sabe quanto vale o cosseno de 0, e tipo, a derivada que dá o seno, você também sabe quanto vale o seno de 0. Entendeu? Tipo, você pega mais um valor que você conhece, que esteja próximo do que você quer aproximar. Tá? Sobre isso, também é interessante sempre pensar em pontos em que as derivadas que você vai usar sejam bem comportadas. Então, às vezes, a função é bem comportada no ponto A, mas a derivada da função não é bem comportada no ponto A. Então, a gente acaba optando por escolher um ponto que talvez esteja um pouco mais distante, ou, enfim, talvez tenha alguma computação um pouco mais complexa em termos de aritmética, mas que a gente tenha uma derivada bem comportada naquele ponto. Tá, ok. Vou passar o exercício aqui. Vou passar aqui em cima por enquanto. Sei lá, se vocês quiserem ver as anotações. A gente vai dar um tempinho e daqui a pouco a gente vai resolver ele. Gente, desculpa, faltou uma coisinha aqui, esqueci de falar. Aqui, nesse erro aqui, a gente usa o valor máximo dele, tá? Enfim, isso a gente vai ver melhor quando a gente fazer a questão, mas só esse detalhe aqui de notação. Tá, vocês escolheram qual o valor do A para fazer isso? 0. Todo mundo concorda? Alguém? Tá, ok. Então é o 0 mesmo. Aí começando a escrever aqui de grau 2, vai ser então o f de 0, que é cosseno de 0, que é 1. Vou escrever aqui. Aí a derivada, que é o menos seno de 0.
Ah, desculpa. O M não precisa. Todo mundo chegou nisso? Da 98? Ok. Vamos estimar o erro agora. Duas coisas. Uma coisa sobre o erro, eu acho que talvez o Gilson não cobre, mas tipo, é uma coisa que acaba sempre estando associada a Taylor porque é o que garante pra gente, ou enfim, o que ajuda a gente a entender o quanto a gente está errando. Mas por que isso é importante? Porque isso aqui é uma linearização no final, né? A gente está pegando uma coisa que tem um formato muito louco e transformando ele numa reta. Tipo, isso sempre vai ter um erro associado, e aí a grande importância pra gente é, esse erro tá ok pra gente ou esse erro não tá ok pra gente? Então, essa é a importância assim, da gente sempre estar olhando o polinômio, olhando a linearização associada ao erro. É entender, conseguir quantificar esse erro para conseguir entender se ele é aceitável ou não. Eu posso ter uma aplicação que um erro de 0,1 é aceitável e uma aplicação que um erro de 10 é aceitável. E aí vai variar dependendo do problema que a gente está olhando. É isso. Mas no final também, de certa forma, é um trabalho relativamente mecânico, né? Que a gente está vendo aqui. Tipo, Taylor, expansão de Taylor e erro e etc. São trabalhos relativamente mecânicos braçais. Então, assim, talvez ele não cobre por conta disso, mas é importante vocês manterem em mente que toda vez que você for fazer uma linearização, for usar uma expansão de Taylor, etc., você precisa entender qual que é esse erro associado e, mais do que isso, entender o que é um erro aceitável para a aplicação que você está olhando. Eu vou fazer aqui o erro rapidinho, tá? Provavelmente não vai cair, mas enfim, vocês saberem também não é ruim. O erro então vai ser o máximo da terceira derivada, certo? Que a gente foi até n igual a 2. Então vai ser do seno de x, seno de m, na verdade, né? Vezes o x, que é 0,2, menos o a, que é 0, ao cubo, sobre 3 fatorial, ok? Aí tem aquela coisa que o m ele vai estar entre o 0 e o 0,2, que é onde a gente aplicou a derivada e até e o valor que a gente quer aproximar. Aí é o seguinte, como a gente quer achar o máximo disso, a gente tem que analisar um pouco para essa função aqui, que na verdade é seno. A gente sabe que de 0 até π sobre 2 o seno é crescente, né? Ele só vai crescendo. Então, como 0,2 é maior que o π sobre 2 é menor que o π sobre 2 radiano, o maior seno vai ser em 0,2. Faz sentido? Porque a função é crescente. Agora, a gente não sabe quanto vale o seno de 0,2. Mas como é uma estimativa, a gente pode aproximar pelo seguinte. Vocês lembram que quando o ângulo é pequeno, a gente pode fazer que o seno de x é aproximadamente igual a x? Vocês lembram disso? Então a gente vai usar isso, porque como que é uma estimativa, a gente quer mais a ordem de grandeza, e 0,2 é um número pequeno, a gente pode aplicar isso. Então, enfim, a gente vai só aplicar isso para achar quanto vale o erro. Tá, ok. Aí com isso a gente chega que o erro está na ordem de grandeza de 10 a menos 4. Que é um erro bem ok, considerando que o valor que a gente encontrou é 0,98. Então, tipo, só na quarta casa decimal que vai começar a ter um certo erro. Ok? Oi. Uma dúvida. O primeiro 0,2 você colocou ali, não seria o seno de m? Ah, sim, seria o seno de m. Você entendeu porque o máximo vai ser o seno de 0,2? Tá.
O certo seria o seno de 0,2 mesmo, mas a gente não sabe quanto vale o seno de 0,2, certo? E como a gente quer só uma estimativa, o que a gente pode fazer é o seguinte. Você lembra que quando o ângulo é pequeno, a gente pode aproximar e falar que o seno de x é aproximadamente o próprio x, o próprio ângulo, certo? Quando o ângulo é pequeno, a gente pode fazer isso. E foi isso que a gente fez. Que aí o 0,2 a gente sabe, né? Imagina. Gente, um negócio só. Vou mostrar um jeito bem fácil de ver aqui, viu? Por que é razoável você aproximar, tipo, seno de x por x, tá? Isso pode parecer algo meio, sei lá, esquisito. Isso vem do próprio Taylor, assim. Então, vamos supor que a nossa função aqui, ela seja seno de x, tá? E a gente sabe que x está próximo de zero, certo? Então, a gente vai usar x0 igual a zero. E a gente vai expandir Taylor até o primeiro termo só. Então a gente vai pegar... Taylor de x vai ser g de x0 mais g' de x0 x menos x0. Tá? Eu só vou substituir aqui. Isso daqui é a mesma coisa que seno de zero mais cosseno de zero, x menos zero. Tá? Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então isso daqui é x. E a gente sabe que o Taylor aproxima a função, né? Então é bem razoável. Se o x estiver próximo de zero, a gente usa, ao invés de seno de x, a gente usa x. Tá? É só um comentário aqui. Assim, primeiro, falando bem rapidinho do porquê vocês vão usar integral, pelo menos agora, nesse comecinho de curso. Enfim, vocês devem saber já, mas se vocês têm uma função qualquer aqui, e vocês querem calcular a área embaixo dessa função, com dois extremos definidos, é só vocês integrarem essa função nos intervalos, tá? Enfim, isso acho que tranquilo para todo mundo, né? Ok. A gente vai passar pelos 3 métodos que vocês tiveram, que é de substituição por partes e frações parciais, tá? Vamos começar pelo de substituição mesmo. Enfim, não tem muita teoria para falar disso, tipo, o próprio nome já é autoexplicativo, ok? Então, ao invés de, sei lá, tentar falar algo da teoria, eu vou primeiro passar um exemplo muito simples para vocês verem como funciona e depois eu passo um pouco mais complicadinho. Primeiro vai ser basicamente a integral de 1 sobre 1 mais x, 1 sobre 1 mais x dx, que, enfim, batendo o olho fica meio esquisito, né? Resolver, mas vocês concordam comigo que tipo, ia ser muito fácil resolver se a integral fosse tipo 1 sobre x dx, certo? Que aí vale quanto? ln, exato. Assim, tem algumas integrais que vocês têm que saber, tá? Se vocês quiserem depois eu posso passar mais ou menos quais são, mas enfim, essa é uma delas, a integral de 1 sobre x ln de x. Então, enfim, seria muito bom se isso daqui tivesse parecido com isso, porque aí vocês sabem resolver. E assim, tem como fazer isso. É só perceber que se vocês chamarem 1 mais x, sei lá, de outra variável u, vai ficar a integral de 1 sobre u, certo? Mas tem que tomar um cuidado. Nesse caso não vai mudar muita coisa, mas é o seguinte, aqui tem o dx também, né? Enfim, você tem que mudar de dx para du, porque agora a gente está integrando u. E aí como vocês fazem isso? Se você sabe que, se você fez isso daqui, é só você derivar os dois lados. Que aí, enfim, aqui vai ficar 1 vezes dx é igual a du. Então você tem também que o dx vale du. Então é só você substituir aqui o dx por du.
ok? E aí depois é só resolver essa integral, porque aí fica ln do módulo de u, aqui desculpa, aqui é módulo, né? Não esqueçam. Ln do módulo de u, certo? Que a gente sabe que vale 1 mais x. Então é isso, tipo, substituição, sei lá, não tem muito uma teoria por trás, é tudo muito intuitivo, né? Mas é basicamente você usar substituições para você conseguir chegar em integrais que você sabe resolver. É basicamente isso, tá? Eu vou passar agora uma integral para vocês resolverem com esse método. Oi. E a constante? Coloca ou não precisa? Ah, não, precisa. Boa. Inclusive, nunca esqueçam, porque, enfim, eles descontam um ponto disso. Aí, pô, eu olho assim o problema e o que eu tenho que pensar quando eu estou fazendo integral por substituição? A primeira é, se eu substituir alguma coisa, vai aparecer uma integral da tabela, porque esse é sempre o objetivo, né? E a outra coisa é, o que eu quero substituir, a derivada está multiplicando dx? Essas são as duas perguntas que você tem que se fazer assim, quando você está olhando e falar, pô, será que faz sentido usar integral por substituição? São essas duas perguntas. Aí eu olho assim, o que está dentro dessa integral, e eu falo, pô, que integral que eu sei integrar que tem e? A única é e elevado a x, a única da tabela. Então, essa integral... essa integral com eles? Aí, pô, será que eu consigo substituir alguma coisa aqui que vai fazer isso virar elevado a x? Alguém tem uma ideia, assim? Vai lá pra fora. Trocar o x menos 1 ao quadrado por 1. Exato, perfeito. Se isso daqui fosse u e isso aqui fosse du, ia ser o mesmo da tabela. Aí tem a segunda pergunta, né? Se eu derivar isso, vai ter alguma coisa parecida multiplicando o dx? Então eu pego aqui e eu vou fazer a substituição, né? Então eu faço, pô, 1 é igual a x menos 1 ao quadrado. Então, du dx é igual a 2x menos 1. Beleza? Tem x menos 1 aqui e tem x menos 1 aqui. Então, pô, parece que a segunda pergunta tá legal também, né? Tem uma coisa parecida que está multiplicando o dx. Então eu vou reescrever essa integral para ficar mais parecida ainda. Tá? Aliás, eu vou fazer um negócio que eu gosto de fazer em substituição, que é isolar o dx e tacar o dx aqui. Eu acho isso bem, sei lá, prático. Então você finge que isso daqui é uma fração e você vai isolar o dx. Né? Então, tipo, du é 2x menos 1 dx, tá? Então, dx é igual a 1 por 2 x menos 1 du. Isso daqui, tudo bem? Eu só, tipo, passei o dx para esse lado e depois passei isso aqui para o outro lado. Por quê? Porque quando eu faço substituição, eu estou trocando a variável que eu estou integrando. Então, se eu fizer uma substituição, não vai ser mais dx que eu vou usar. Tem que ser du. Entendeu? Então, se eu substituir o dx aqui, ele vai sumir já e vai aparecer o du. Beleza? Então, eu vou usar isso daí. E eu vou substituir nessa integral. Deixa eu ver onde só, que eu estou com um espaço meio... né? Então... e outra coisa importante, tem os limites de integração, eles são em função de x. Então isso daqui é x igual a 0 até x igual a 2. A gente tem que arrumar os limites de integração quando a gente faz substituição, porque a gente está trocando a variável. Então quando x é igual a 0, você pega aqui a fórmula e você substitui para você ver o limite. Então, para x igual a 0, então u de 0, ele vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1.
E para x igual a 2, u de 2, 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado também dá 1. Tá bom? Beleza. Tá. Então aí a gente vai pegar e substituir as coisas que a gente tem. Então vamos lá. A integral de 0 a 2 de x menos 1 aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, substituir os limites de integração. Então para x igual a 0, u igual a 1. Para x igual a 2, u igual a 1 também. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que a gente usou de substituição, a gente vai substituir, então fica e elevado a u. E a gente vai substituir o dx também. Tem esse termo aqui, tá? E o dx agora. Por que era importante a derivada ou algo parecido com a derivada estar multiplicando? Porque agora vai cortar. Né? Então essa integral ela virou a integral de 1 a 1 de e elevado a u. 1 sobre 2 eu vou tirar para fora da integral, tá bom? Que constante sempre que pode tirar, se estiver multiplicando. E olha que legal. Agora a gente tem uma integral da tabela. Que é sempre o nosso objetivo achar uma integral da tabela que a gente está calculando. Só que assim, só um comentário. Alguém sabe quanto vale essa integral só olhando aqui? Por que dá zero? Porque está integrando de duas dimensões. Perfeito. Então eu já sabia o valor da integral quando eu fiz isso aqui, né? Só um comentário, né? Que às vezes vocês podem ganhar tempo com isso, né? Beleza? Eu vou fazer até o fim, porque, enfim, vai que não desce igual, né? Você tem que saber fazer até o fim. Qual que é a integral de e elevado a x? E elevado a x, muito bom. Só que a gente está integrando em u, então vai ficar e elevado a u. Certo? E a gente tem que fazer de 1 a 1. Então isso daqui é a mesma coisa aqui meio de e elevado a 1 menos e elevado a 1. Que é como a gente já esperava, porque os limites de integração eram iguais, é zero. Bom, nem toda integral assim que não está na tabela a gente consegue chegar numa da tabela por substituição. Então tem uma outra técnica que é bem comum que a gente vai passar aqui, que é a integral por partes, tá? Bom, ela, a demonstração é um pouquinho mais chatinha, assim. Eu não acho que passar ela vai agregar muita coisa aqui, a gente só está querendo resolver as integrais. Se você tiver curiosidade, é só abrir o livro que qualquer livro de cálculo tem. Então, o que é a fórmula da substituição por partes? A gente vai ver que a integral de u dv ela é igual a uv menos a integral de v du. Pode parecer uma fórmula meio jogada aí, mas quando for fazer exercício vai fazendo mais sentido, assim, tá? Vamos lá, observações importantes. Isso é para integral indefinida, tá? Se fosse uma integral definida, ou seja, uma integral que tem os limites de integração, aí muda um pouquinho só. Ó. Então vamos supor que a gente está integrando de A até B. Aí a gente vai ter que subtrair de A a B. Se isso não ficou claro, eu já mostro o que é. Vamos lá. Coisas aqui.
bom, qual que é a ideia, né? A gente tem que, tipo, subtrair os dois substituídos, assim, sabe? Para quando a variável é B e para quando a variável é A. Tá bom? Eu acho mais fácil tentando resolver um exemplo, assim, mais simples, sabe? De ver como é que usa a integração por partes. Então, deixa eu ver se eu tenho uma aqui de cabeça. Antes de passar a questão, só para explicar como é que funciona. Vamos supor que a gente tem integral de x e elevado a x dx. Tá? Repara, substituição não funciona aqui, né? Ah, vou substituir x por u. Tipo, é o mesmo problema, né? Então, como é que faria para resolver essa? Tem um acrônimo que pode ajudar, assim, que é o LIAT. O que é o LIAT? Log... Não lembro o que é. Beleza. Log, inversas trigonométricas, exponenciais, trigonométricas. Quando você tem essas funções mais chatinhas assim, você pode ter uma ideia de como usar a integração por partes para te ajudar, tá bom? E no LIAT a gente tem aqui o exponencial, que é o e do LIAT, né? Então, o que a gente vai fazer com das chatinhas que estão na frase lá no programa? A gente vai chamar de dv e elevado a x dx. Qual que é a ideia, assim? Porque o que sobrar, a gente vai chamar de u. Integral de u dv. Então, o dv é isso daqui, o u é isso daqui. Então, o nosso u ele vai ser igual a x. A gente quer que a u seja uma coisa fácil de derivar. Quando a gente deriva, o u tende a sumir, assim, das suas contas, basicamente. E a gente quer em dv algo que a gente saiba integrar, porque a gente vai precisar achar o v. E a gente conseguiu isso nesse exemplo. A gente sabe integrar elevado a x, e quando a gente deriva o u, derivar x é legal, porque vai virando constante, vai diminuindo a ordem, né? Então, beleza. Então, a gente tem que ver, vai ser a integral de ax dx, que é eax. Tem um mais c? Tem. Mas a gente está fazendo o problema de forma que a gente pode escolher qual função a gente está usando. Então, eu estou escolhendo que c seja igual a zero. Tá? Por quê? Porque é o mais fácil. E du dx vai ser igual a 1. Então, du é igual a dx. Tá bom? Então, vamos olhar para a nossa fórmula aqui no começo. A gente tinha que achar u dv, uv e du. A gente tem dv, a gente tem u, a gente tem v e a gente tem du. Então, a gente pode usar a fórmula. Tá bom? Então, eu vou só usar a fórmula. Então, a integral de x elevado a x dx, ela vai ser igual a uv, então a x vezes elevado a x, menos a integral de v du. O nosso v é e elevado a x, e o nosso du é dx. E agora, na nossa conta, a única integral que restou é uma integral que a gente tem na tabela. Então, a gente sabe resolver o problema inteiro. Então, essa integral que a gente tinha no começo, ela é x e elevado a x menos e elevado a x. Se você quiser colocar em evidência, né? Tá bom? Por isso que eu falei que é legal pelo menos passar um exemplo antes da gente passar o exemplo que vocês vão resolver, porque eu acho que fica mais
inteligível que você tem que fazer vendo um exemplo, né? Tá bom? Então a gente vai passar o exercício agora. Se alguém quiser tirar uma foto, tira agora que eu vou apagar a luz, tá? Tá, vamos fazer de dois jeitos então. Eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha nem escutado falar sobre o Liat. Tipo, não é algo que você precisa saber, é algo que ajuda, mas enfim, não precisa. Qual foi a lógica? Qual que é uma lógica que você pode pensar aqui? Vocês concordam comigo que tipo, derivado integral de elevado a x ou a 2x tipo, vai dar sempre algo muito semelhante aqui, né? E, enfim, as derivadas do cosseno são meio que cíclicas, né? Tipo, a derivada de cosseno de x é menos seno e a derivada do seno é cosseno. Então, tipo, vocês percebem que se a gente falar que isso daqui é o dv, então a gente vai ter algo sempre como tipo elevado a 2x e sei lá, alguma coisa de uma constante. E a gente vai sempre ficar derivando isso daqui. Então vai chegar alguma hora que a gente vai, sei lá, chegar em integral dessa constante elevado a 2x e de novo cosseno de 2x. Concordam? Faz sentido? E enfim, é essa lógica que a gente vai aplicar. Então, primeiro a gente fala que o dv é o elevado a 2x. Então, tipo, quanto que seria o v? É elevado a 2x sobre 2. Ok? Porque, tipo, se você derivar isso daqui, vai dar aqui. Vocês conseguem enxergar isso tranquilo? Tipo assim, vamos derivar e elevado a 2x sobre 2. O sobre 2 é constante, então tipo, vou colocar até para fora já aqui. E a derivada disso daqui é a regra da cadeia. Primeiro você deriva a função, né, que é e, então fica e elevado a 2x, e depois você deriva o que está dentro da função, que é isso daqui, que aí fica só 2. Certo? Tranquilo? Regra da cadeia aqui? Alguém não pegou? Pode falar. Tá, enfim, aí dá o elevado a 2x. Beleza, então a gente tem que o v é elevado a 2x sobre 2 e o u a gente vai chamar de cosseno de x. Aí ok, isso aqui vai dar o que então? Vai dar o u, que é o cosseno de x, vezes o v, que a gente encontrou aqui, que é elevado a 2x sobre 2. Tá, não é definido, então ok. Aí menos a integral aqui de u', né? Que aqui ficaria menos seno de x, ok? Vezes o v, que aí é o e elevado a 2x sobre 2. Ok. Aqui eu vou fazer uma coisinha já. Tipo, esse menos vou tacar aqui para fora, então vai ficar mais aqui. Tranquilo? Tirei aqui. Ok, então a gente chegou nisso daqui. Então a gente tem que resolver essa integral para conseguir resolver aquela, correto? Vamos aplicar por partes aqui de novo. Porque é como eu falei, tipo, aqui essa estrutura vai se manter, do elevado a 2x. E aqui, quando a gente derivar agora, vai dar o cosseno de x. Que é, tipo, a gente vai cair em algo, isso daqui, que é isso que a gente quer. Certo? Então vamos aplicar por partes aqui de novo. Eu vou chamar o de seno de x. O dv vai ser o elevado a 2x sobre 2. Ok? E aí então a gente tem que o v tranquilo aqui? É parecido com o que a gente fez aqui. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Ok.
Ok, então a gente aplica por partes aqui. Mesma coisa. Então o primeiro é U, que é seno de x, vezes o V, que o V é aqui, e elevado a 2x sobre 4, menos a integral do U', que é cosseno de x, vezes o V, que é E elevado a 2x sobre 4. Tá, eu vou agrupar tudo isso em uma linha de equação, porque as coisas vão ficar mais claras, ok? Então, beleza, essa integral é igual a isso daqui, mais essa integral, que essa integral é isso daqui, tranquilo? Então eu só vou somar, mais aqui, seno de x, e elevado a 2x sobre 4, menos aqui. Esse sobre 4 eu vou só passar para fora, tá? Tudo bem? Ok. Então, assim, isso fica bem legal, assim, porque aqui a gente tem essa integral, que é o que a gente quer calcular, e aqui também. Vocês concordam comigo que se a gente tratar isso como uma variável, tipo, a gente consegue encontrar essa integral? Faz sentido, né? Então, tipo, o que eu vou fazer é, esse menos aqui, eu vou passar para cá como mais. Então, vai ficar... essa passagem aqui tranquilo, e agora é só passar isso daqui para o outro lado, porque aí vai sobrar só a integral que a gente conseguiu achar. Ok? Entenderam o que a gente fez? Entenderam mesmo? Todo mundo entendeu? Entenderam por quê desse raciocínio, da onde que começou? Ok. Vou só fazer um comentário. Tipo, essa escolha de U, DV, etc., ela também acaba sendo muito particular do que você se sente mais confortável integrando ou derivando. Se você escolher com U, você vai ter que derivar. Se você escolher com DV, você vai ter que integrar. Você vai ter, né? Uma você tem que ir pra frente, assim, pensando que uma coisa é ir pra frente, outra coisa é ir pra trás, uma você vai ter que ir pra frente, outra coisa você vai ter que ir pra trás. Eu prefiro integrar funções trigonométricas. Eu prefiro integrar senos e cossenos. Então eu vou chamar o cosseno de DV. Eu prefiro integrar exponencial. Então eu vou chamar o exponencial de DV. É muito particular do que você se sente mais confortável fazendo. Tipo, não são todos os problemas, tem os problemas que só uma escolha vai dar certo, Sim. mas muitos é ambíguo. Muitos você pode acabar vendo, até chutando assim, rapidão, assim, você faz um rascunho da sua conta uns 3 minutos e fala, pô, esse caminho que eu escolhi tá fazendo sentido, sabe? Você vai resolver ao contrário? Não, eu deixo com vocês. Que aí de cabeça assim, eu não pensei no... Vocês querem que eu resolva fazendo o DU ao contrário? Sim? Eu posso falar. E, gente, realmente integral é muito isso. Tipo, a gente tá passando umas integrais aqui pra vocês, tipo, passando umas sacadas. Mas integral é muito você pegar, sentar na cadeira e tentar resolver.
Porque quando você não consegue resolver, quando você vê a resolução, você vai meio que criar o insight na cabeça, não tem muito jeito. E é isso. Tem mais de um raciocínio para fazer. Isso aqui vezes 4. Tá, ok. A primeira coisa é o seguinte. Para você aplicar a integral de frações parciais, então você tem que entender mais ou menos como funciona as frações parciais. Que é o seguinte, vamos supor que você tem um polinômio aqui em cima, sei lá, pode ser qualquer coisa, tipo x mais 1, e que está sendo dividido por isso daqui. O que você vai fazer? Você vai dividir isso em várias frações. E como que é o processo? Você vai chamar tipo algo de A sobre... aqui já está fatorado, tipo, a gente já encontrou as raízes do que está aqui embaixo. E a gente vai trabalhar com essas raízes. Porque a ideia é... Aqui nesse caso a gente chamaria A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 2 mais C sobre x menos 3. Tá? É basicamente isso que faz. Você pega ali e você divide em várias frações. Ok, no que isso vai ajudar? No seguinte, como a gente encontrar esse A, B e C, porque aí uma integral esquisita, uma integral grande, se torna várias integrais menores. Faz sentido, né? Então fica mais fácil de resolver. Ok, então para fazer isso tem que encontrar o A, o B e o C. Como que faz isso? Por igualdade mesmo. Tipo, o que tem que fazer tem que tornar o denominador de todas as frações igual isso daqui, para depois fazer uma igualdade. Eu vou escrever que fica mais fácil. Tipo, o A, por exemplo, tem o x menos 1. Então, para o denominador ser isso daqui, tem que multiplicar pelo x menos 2 e o x mais 3. Então, tipo, ficaria A vezes x menos 2 vezes x menos 3 sobre x menos 1, x menos 2, x menos 3. Ok? Aí você faz isso para tudo. Tipo, você faz para o B também, que aí vai ser, tem que multiplicar por x menos 1, x menos 3. Aqui é a mesma coisa embaixo. E o C, que aí seria
o x menos 1, x menos 2. Aqui tranquilo? Todo mundo entendeu o processo? Tá. Foi. 3 é menos, então. Ah, aqui é mais, né? Desculpa. Aqui, enfim, você copia aqui. Eu escrevi errado, desculpa. Beleza. Enfim, tem um caso um pouco específico que é bom comentar. Dois, na verdade. O primeiro é, tipo, por exemplo, se tiver x menos 1 ao quadrado, x menos 2, o que você vai fazer? Você vai pegar a sobre x menos 1 mais b sobre x menos 1 ao quadrado até chegar no expoente que você tem aqui e aí pronto. E aí você segue. C sobre x menos 2. Tranquilo? Só um detalhezinho. Outro detalhe, segunda observação, é que quando você tem, tipo assim, quando o denominador é, por exemplo, p de x sobre x menos 2 e aqui é x mais 4 ao quadrado. Tipo, isso daqui não tem raízes reais, né? A gente não consegue pegar e por exemplo, esse daqui a gente consegue fazer... Ah não, esquece aqui. Mas esse daqui não tem raízes reais, né? Ele é complexo. Então, quando isso acontece, o que a gente faz? Aqui, tudo bem, são os casos anteriores, tranquilo, x menos 2. Aí agora, para a parte complexa, você faz o seguinte, você vai pegar uma letra qualquer, b, vai ser bx mais outra letra sobre isso daqui, tá? Tem esse detalhezinho que é um pouco diferente. Quando aqui embaixo for algo que as raízes são complexas, como nesse caso, você vai abrir as frações desse jeito. Ok? Tranquilo? Beleza. Bom, se alguém quiser tirar foto, eu vou apagar já que a gente vai começar a fazer o exercício. E nesse caso aqui não tem raiz repetida aqui complexa, né? Aí não precisa fazer esse passo aqui anterior. Não. Tipo, para que fosse raiz complexa, né? Fazer x quadrado mais 4 ao invés de tipo x mais 4 ao quadrado. Aí você tem razão. Tá bom, vou fazer rápido. Gente, desculpa, eu falei uma coisa errada aqui pra vocês, desculpa. Ainda bem que ele corrigiu. Aqui nesse caso, eu falei besteira. Nesse caso aqui tem raízes reais, né? Tipo, a raiz real é o menos 4, duas vezes. Tipo, é o mesmo caso daqui. Para ser complexo, o quadrado deveria estar aqui dentro. Obrigado. Tá? Enfim, desculpa, mas é isso aí. Tranquilo, né? Aí quando for complexo, aí você faz esse jeito aqui. Beleza. Tá, a integral que a gente quer resolver é x menos 1. Só um detalhe primeiro que eu esqueci de falar. Isso que a gente fez de frações parciais, tipo, p de x sobre q de x, né? Que a gente abriu em frações parciais. A gente só pode fazer isso, só vai dar certo quando o grau de p de x for menor que o de q de x. O que isso quer dizer? Por exemplo, se aqui em cima, sei lá, tiver um x à terceira e aqui embaixo um x ao quadrado, isso dá errado. Tá? Mas aí se for tipo ao contrário, x ao quadrado em cima, o maior grau for 2 e embaixo o maior grau for 3, aí pode aplicar. Tá bom? Tá, vamos resolver essa integral aqui. A primeira coisa é fazer o que a gente acabou de fazer ali. Ok? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse x menos 1 sobre x mais 1, x ao quadrado mais 4. Porque dessa forma tá uma integral bem esquisita, tipo, sei lá, não dá nem pra pensar como começar direito. Até dá, mas enfim,
é ruim de resolver. E a gente vai abrir em frações para a gente resolver tipo, integrais menores, que teoricamente é mais simples de resolver. Então, ok, então a gente vai abrir isso em frações parciais. A gente só vai fazer o que a gente acabou de conversar ali. A gente vai pegar A sobre o x mais 1, tá? E aqui é aquele caso que essas são complexas, né? Então a gente pega e faz bx mais c sobre o que está embaixo. São essas complexas. Ok. Então a gente tem que descobrir quanto vale o A, o B e o C. Beleza. Vamos continuar o processo ali que a gente já conversou. Eu vou multiplicar aqui embaixo, em cima, por isso daqui, né? Então vai ficar, vou fazer o passo a passo. A x ao quadrado mais 4. E aí aqui, eu vou multiplicar por isso daqui, né? Multiplico em cima e embaixo por isso daqui. Então fica x mais 1. E aí embaixo fica igual a gente tem no começo. Ok? Até aqui tranquilo? Certo? Beleza. Então vamos aplicar as distributivas aqui para ficar uma coisa mais legível. Aí vai ficar ax ao quadrado mais 4a mais bx ao quadrado mais bx mais cx mais c. Beleza? Divido por tudo isso aqui. X mais 1, x ao quadrado mais 4. Eu vou dar mais uma rearranjada, vocês vão entender o porquê. Eu vou colocar os termos em evidência, então tipo, o x ao quadrado em evidência, aí o que multiplica isso? O a mais b. Aí eu vou fazer isso para todos. Mais x, que aí fica b mais c. B mais C. E agora para o x elevado a zero, que enfim é 1. Aí é o 4a mais C. Tá? De novo, tudo aqui dividido pelo x mais 1, x ao quadrado mais 4. Ok. E a gente tem o seguinte, a gente tem que tudo isso daqui é igual a isso daqui, né? Porque aqui a gente só foi desenvolvendo. Então, tudo isso é igual a isso daqui. Concordam? Ok. Então vai ser igual ao x menos 1. Aqui eu não vou copiar essa. Então, ok. Para a gente encontrar agora o A, o B e o C, a gente vai fazer um sistema. Por quê? A gente tem essa igualdade. Isso daqui é igual a isso daqui. Correto? A gente tem que aqui embaixo é igual. Então, se tem uma igualdade e o denominador é igual, quer dizer que o numerador também tem que ser igual. Concordam? Então, a gente vai fazer isso. Então, primeiro é o seguinte. O que multiplica o x ao quadrado aqui, que é o a mais b. Vou escrever aqui. Que é o a mais b. Ele tem que ser o que multiplica o x ao quadrado aqui, que no caso é o 0. O que multiplica ali o x, que é o b mais c, tem que ser igual a 1. E ali os termos independentes, que são o 4a mais c, 4a mais c, ele vai ter que ser igual ao termo independente aqui, que é o menos 1. Ok? Então a gente caiu nesse sisteminha. Beleza? Tá, então é só resolver ele. Aqui eu vou fazer essa menos essa. Aí vai ser tipo C igual a menos 1. E aí eu vou usar essas duas aqui, que aí é só somar, que aí vai ficar 5a igual a menos 2. Então a gente tira aqui o a, é menos 2 sobre 5. Aí usando a primeira equação, a gente já descobre que o b 2/5, isso, 2/5. E o c a gente pode usar
pode usar essa equação aqui. Então C vai ser o 1 menos o B. Então vai ser 1 menos 2 quintos, que dá 3 quintos. Ok? Aqui eu só resolvi um sisteminha bem básico. Tá, ok. Então a gente fez tudo isso, é realmente uma coisa mais trabalhosa. Mas a gente fez tudo isso para... Eu vou apagar. Alguém quer tirar foto? Tá. A gente fez tudo isso para descobrir que isso daqui é igual... Isso daqui é igual ao A, que é menos 2 sobre 5, vezes isso daqui. Mais o B, 2 quintos, vezes o X, mais o C, que é 3 quintos, dividido por isso daqui. Ok? Tranquilo? Ok. Então com isso, o que a gente descobre? Que resolver essa integral aqui é simplesmente resolver a integral de menos 2 sobre 5 vezes 1 sobre x mais 1 dx mais a integral de 2 sobre 5x mais 3 sobre 5 sobre x ao quadrado mais 4. Ok? Concordam? Tá. Então, agora, assim, essa última aqui vai dar um pouco mais de trabalho, mas enfim, vamos começar pela primeira. A primeira é um pouco mais trivial, né? Tipo, a primeira a gente vai ter que resolver por substituição. A ideia vai ser chamar aqui o x mais 1. Exatamente, chama o x mais 1 de u, certo? Porque a gente vai descobrir que o dx é igual ao próprio du, tá? Então essa equação aqui, o que ela vai virar? O menos 2 quintos eu vou passar para fora já, tá? Essa integral aqui, exatamente, menos 2 quintos da integral de 1 sobre u du, que essa a gente sabe resolver, né? Que essa vai ser o menos 2 quintos de ln do módulo de u, que eu já vou substituir. U vale x mais 1. Tá? Pronto. Primeiro resolvendo. Agora, essa segunda aqui, ela é um pouco mais chatinha. Alguém tem alguma sugestão? Para ficar mais fácil de resolver ainda? Separar a integral. Exatamente. Boa, perfeito. Se a gente separar essa soma aqui, vai ficar melhor, porque, enfim, essa integral aqui é um pouco mais trivial, essa outra vai ser um pouco mais chata, mas, enfim, não tem o que fazer. É isso mesmo, separa a integral. Então, essa integral aqui é igual à integral de 2 sobre 5 x ao quadrado mais 4, tá? Mais a integral de 3 sobre 5 x ao quadrado. Ah não, aqui eu viajei. Ah não, tá certo. Ok, esquece o dx. Beleza. Ok, vamos ter que resolver mais duas integrais, mas enfim, não tem o que fazer. 5x. Beleza. Essa integral aqui a gente vai fazer por substituição também. Alguém tem algum palpite? U igual a x ao quadrado mais 4. O que? Desculpa. U igual a x ao quadrado mais 4, não? Isso. Exato, perfeito. Ele falou para igualar isso daqui ser u. E é isso mesmo, perfeito. Porque primeiro, vamos lá. U vai ser x ao quadrado mais 4. Então legal, porque essa parte de baixo vai ser tipo algo sobre u, que já é legal, já aparece que vai aparecer um ln. E melhor ainda, o du, ele vai ser 2x. 2x dx. Certo? E por que isso é bom? Porque aqui não tem x dx, aqui também tem. Então, o du sobre 2
é o x dx. Você tem 2 x aí. Ah, aqui já tem, não, até melhor ainda. Boa. Assim, deu até mais certo, porque o du é 2x dx. Aqui em cima já tem 2x dx. Então basta substituir isso por du. E aí então essa integral aqui vai acabar sendo 1 sobre 5 da integral de du sobre u. Que aí vai ser 1/5 de ln do módulo de u, que é isso daqui, do módulo x² mais 4. Tranquilo? Essa integral aqui foi? Beleza? Ok. Agora, essa integral aqui é mais chatinha pela sacada. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, vai. Não tem que apagar nada. Então agora a gente tem que resolver essa integral aqui. Que é a integral. O 3 sobre 5 eu vou passar pra fora, tá? Você ainda consegue enxergar aí no fundo? A caneta? Vocês podiam ter falado antes, né? Então. Porque até aqui tá dando pra ler, tá? Tá. Porque pelo vídeo vai começar a piorar. Ah, tá, ok. Beleza. Tá, enfim. A gente tem essa integral aqui. Eu vou passar o 3/5 para fora já, tá? Aqui é só uma constante. 3/5 de 1 sobre x² mais 4 dx. Tá, ok. Alguém tem alguma sugestão? Então, alguém... Chama u de x² mais 4? Não, porque quando derivar, a gente não tem esse x dx lá em cima, entendeu? É só aplicar aquele negócio lá que eu tinha mostrado. O que? Iso e... Aquele... Vai cortar. Qual que é a sua sugestão? Fala. Assim, vou dar uma dica. A mais trivial é uma trigonométrica. Tipo, x é igual a... Porque se a soma de 2 Tipo, x quadrados, é- que seria nossa. Mais ou menos. X é igual a duas vezes a tangente. É isso, né? É 2 igual a tangente. É o x é igual a 2 tangente x. Tá, alguns de vocês falaram já, é isso mesmo, tem que usar a tangente. Tinha visto, não? Por quê? Enfim, é uma sacada, não tem jeito. Isso é meio, enfim, é prática, não. Vocês têm que ter esse repertório. Mas porque, vamos supor que aqui fosse 1 sobre x² mais 1 dx, tá? Se a gente chama o x de tangente, tangente t, tá? Não, isso mesmo. Se a gente chama o x tangente t, o que vai acontecer? Aqui embaixo vai ficar tangente ao quadrado de t mais 1, certo? E esse dx? Dx, derivada de tangente, dá quanto? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de t, dt. Então esse dx aqui em cima vai ficar o secante ao quadrado de t, dt. E agora, alguém enxerga alguma coisa? Tangente ao quadrado de t mais 1 é secante ao quadrado de t. Exatamente. Isso daqui, tangente ao quadrado de t mais 1, é a própria secante ao quadrado de t. A integral de 1 dt. A integral de dt dá t. Aí depois tem que ir Tá. pro... Isso aqui vocês conseguem por aquelas equações... Enfim, ter isso decorado é bom, porque se você não tivesse decorado, você não vai ter essa sacada. Mas vocês conseguem por aquelas equações básicas da trigonometria, tipo seno ao quadrado igual a 1. Enfim, vocês conseguem a partir disso, mas, de novo, é repertório, não tem que fazer. É tipo fazer questão e adquirir repertório. Tá? Aí, enfim, sabemos disso.
Ah, isso aqui foi só tipo um parênteses. Por quê? O que a gente tem na verdade não é bem isso, né? Tipo, então assim, aqui cortaria e ficaria um dt só, né? Ficaria tipo integral de um dt. Tá. Então a gente sabe resolver quando aparece isso daqui, correto? Mas nesse caso, se a gente aplicar que o x é tangente de t, vai ficar tangente ao quadrado de t mais 4, né? Que não é o que a gente quer. Correto? Alguém tem uma sugestão? X é igual a 2 vezes a tangente de t. Exatamente. Que vai ficar 4 tangente de t ao quadrado mais 4. Aí coloca o 4 em evidência. Exatamente. Coloca pra fora e fica dessa forma aí. Exatamente. O que ele falou... Vou fazer um negócio. Pode, Tipo, pode. tá, a gente vai resolver isso daqui. Então o que eu quero é que quando eu faço essa substituição, eu consiga alguma coisa que seja um termo que está aqui, mais um, certo? Para eu chegar nisso daqui, vezes... É isso, eu preciso chegar em alguma coisa aqui. Para eu ter um aqui, eu preciso sair com um 4 daqui. Para eu sair com um 4 aqui, eu preciso ter alguma coisa. Então, x precisa ser igual a alguma coisa, e quando eu elevar ao quadrado, eu tenha tanto o termo da tangente, quanto alguma coisa que vai me dar o 4 para eu poder colocar ele em evidência. É meio esse o raciocínio quando a gente chega em coisas que não são... Puta, é muito próximo do que eu sei resolver, mas não é exatamente o que eu sei resolver. Eu sei resolver quando é x mais 1, x quadrado mais 1. Então eu preciso pensar, tá, para eu fazer isso aqui virar x ao quadrado, né? Para eu fazer isso aqui virar tangente t ao quadrado mais 1, eu vou ter que isolar esse 4. Se eu vou ter que isolar esse 4, o que está aqui dentro, que é um x quadrado, vai ter que me dar esse 4 de alguma forma. E é aí que a gente chega no 2 tangente de t. Que pode parecer agora um pouquinho forçado, mas é uma forma um pouco mais... Às vezes a gente não enxerga de cara o que a gente precisa substituir, então a gente tenta entender onde a gente quer chegar. O que eu quero chegar, a hora que eu colocar o 4 em evidência, o 4 acabou, né? Ele sai da integral e eu não preciso mais lidar com ele. Então, o que me importa é garantir que eu chegue em 1 sobre x ao quadrado mais 1. Na verdade, o que me importa de fato é chegar nisso daqui. Então, de novo, às vezes parece um pouquinho forçado, mas talvez, às vezes, pra mim, ajuda um pouco essa noção de onde eu quero chegar e entender qual que é o buraco que eu preciso preencher pra chegar onde eu quero chegar, sabe? Tá. Enfim, como a Alana falou, o negócio vai ser usar x igual a 2 tangente de t. E aí, com isso, o dx é 2 secante ao quadrado de t dt. Tá, deixa eu... Ok, então aplicando essas substituições, a integral vai acabar sendo 3/5 integral, o dx é isso daqui, 2 secante ao quadrado de t dt, dividido pelo x ao quadrado, que é 4 tangente ao quadrado de t mais 4. Aí agora aqui é mais uma manipulação algébrica, que é o que a Luana falou. Foi o que a Luana falou, porque agora esse 2 e esse 4 podem ir para fora, eu vou até simplificar aqui já, 1, 2, aí esse 2 pula para fora, né? Pula para fora, esse 2. E aí a gente chegou no que a gente já tinha conversado, porque isso daqui é secante ao quadrado de t, então isso vai cortar nisso daqui, e no final vai só sobrar 3 sobre 10 integral de dt. E aí, resolvendo, é 3 sobre 10
t, certo? Integral de dt, enfim, é o t. Mas agora, quanto vale o t? A gente tem que isolar aqui. A gente tem que o t... Ah não, porque aqui a gente tem que o x sobre 2 é a tangente de t, certo? Então quanto vale o t? O arco. Isso. Se a gente tem essa equação aqui, o t é o arco tangente de x sobre 2. Certo? Tranquilo? E aí, essa é a resposta. 3 sobre 10 vezes o t, que é o arco tangente de x sobre 2. Aí, enfim, aí ainda não acabou, né? Porque agora tem que juntar todas as integrais. Mas enfim, eu não vou... Agora acabou, né, gente? Acabou. Mais um x mais 1, mais um x mais